A história começa com uma pessoa acordando enquanto está deitada no chão, no meio do lixo da própria casa. Ele desmaiou devido ao esgotamento por excesso de trabalho. À medida que começou a perder a consciência, tudo ficou escuro. Na academia de magia, um professor encontrou Savatthi Shankar no corredor. Ele disse que havia ouvido muitas coisas estranhas sobre ele, como o fato de ser um fanático por peças de teatro ou de não conseguir usar magia ofensiva, apesar de ser homem. No entanto, sua magia de restauração e suporte era melhor do que a de seus superiores. Se ele fosse uma mulher, poderia receber um convite do exército ou da capital, ou até mesmo se tornar uma nobre. Ele era uma pessoa bondosa, mas como um plebeu, o simples fato de ter se matriculado nessa academia já era um feito incrível. O professor então perguntou se ele estava livre naquele momento, pois queria discutir sobre a restauração de uma coluna vertebral ao normal usando magia de restauração. Satie sentiu que deveria escapar dessa conversa naquele momento, então recusou, alegando que precisava ajudar seu pai em casa. O professor pareceu acreditar na desculpa e foi embora. Satie soltou um suspiro de alívio. Satie tinha 11 anos e era o terceiro filho da família Shankar, uma família de mercadores com conexões políticas. Ele era um plebeu que podia usar magia. Ele era um ex-funcionário de uma empresa que morreu devido ao excesso de trabalho, uma pessoa reencarnada, e decidiu ter a melhor vida possível utilizando o conhecimento de sua vida passada. No entanto, quando pensou sobre isso, percebeu que a maioria das coisas que ele havia pensado já existiam nesse mundo. Sua habilidade de trapaça era a capacidade de usar magia ofensiva, que era zero. Em troca, ele se destacava em magia de suporte e restauração, então, de certa forma, isso compensava sua falta de habilidade em magia ofensiva. Nesse mundo, todas as pessoas poderosas podiam usar magia, mas para um homem, apenas aqueles que podiam derrotar o oponente com magia ofensiva recebiam reconhecimento da sociedade. Portanto, ele tinha zero chances de sucesso na política. Ainda assim, ele era o filho de um grande empresário e não queria mais ser um robô corporativo. Algum dia, ele planejava construir um grande teatro e passar sua vida sentado na melhor cadeira, assistindo a uma peça e não fazendo nada. Para alcançar seu objetivo, ele havia criado um novo plano de negócios, aproveitando a situação da cidade e sua posição como filho de uma celebridade local. Enquanto caminhava, Pickles e Vongo se aproximaram e o cumprimentaram, informando que haviam alcançado seu objetivo para o dia. Ele os compensou pelo trabalho realizado. A moeda do mundo era uma moeda de cobre equivalente a 1.000 ienes, uma moeda de prata equivalente a 10.000 ienes e uma moeda de ouro equivalente a 100.000 ienes. Atualmente, ele ganhava cerca de 10 moedas de ouro por mês. Quando subtraía as despesas mensais e os fundos reservados, ele obtinha 2 moedas de ouro como lucro. No momento, ele tinha 2 escravos, Pickles e Vongo. Eles não recebiam salário, mas ele lhes dava uma mesada e pagava por suas refeições regulares. Embora ele amasse alguns termos, ele ainda se sentia sobrecarregado com as despesas de viagem e hospedagem barata. O plano de negócios que ele havia criado era comprar escravos baratos e então receber uma parte do que eles ganhavam como aventureiros. Ele prometeu construir uma cabana para eles no pátio e perguntou se eles tinham algum pedido especial. Um ano atrás, seu servo veio e perguntou se ele estava seguro sobre o plano. Ele havia contado ao seu pai sobre o plano e havia economizado sua mesada nos últimos 10 anos para cobrir as despesas de hoje, então tudo deveria estar bem. Um velho homem veio e agradeceu por esperar. Sem mais delongas, ele apresentou as escravas jovens, baratas e defeituosas. Ele lhe perguntou se ele gostaria de comprá-las. Além de comprar escravas defeituosas para obtê-las a preços baixos, elas poderiam ser curadas com sua magia e, em seguida, retribuir o favor. O mercador de escravos poderia limpar seu estoque e a sociedade obteria uma nova força de trabalho, então todos sairiam ganhando. Ele decidiu escolher a garota centauro que tinha olhos ruins e pernas traseiras defeituosas. Seu servo se perguntou o que ele faria com ela. Ele fez um pequeno corte em seu corpo e pareceu que ela não sentiu a dor, o que provavelmente era devido a uma lesão na medula espinhal. Em seguida, ele curou o corte que fez com magia de restauração e disse a ela para se levantar. Ela tentou se levantar e ficou chocada ao ver que sua perna estava se movendo. Savatthi removeu a causa raiz,
mas ela ainda precisava de reabilitação. Ela agradeceu a ele por tê-la e prometeu fazer o seu melhor. E assim, ele levou essa escrava centauro chamada Piclis para sua casa e, todos os dias, ele a deixava comer à vontade. O tratamento de sua perna também continuou durante o dia, mesmo quando ela tinha que se forçar, ela andava pelo pátio. À noite, ele a cuidava com sua magia novamente. Ele não se esquecia de cuidar de sua saúde mental, lavava seu corpo no banheiro e também escovava sua pelagem. Ele a tratava com cuidado e atenção, e logo ela começou a se recuperar. Ele estava determinado a ajudá-la a se tornar uma pessoa independente e feliz, e não apenas uma escrava. Com o tempo, Piclis se tornou uma parte importante da vida de Savati, e ele estava grato por tê-la encontrado. Um dia, ele a levou a uma oficina que pertencia a um velho homem que ele conhecia. Eles haviam ido buscar os óculos dela. Quando Savati olhou para ela, notou que suas pernas estavam perfeitas, mesmo tendo sido apenas 2 semanas. A causa da má visão de Piclis era uma bênção de um deus morcego, que lhe permitia cavar buracos mais rápido, era boa em natação e também boa em cheirar, mas sua visão era ruim e era uma bênção inútil para uma centauro. Seus óculos se encaixaram perfeitamente e parecia que ela os amava. Sua condição ocular não era algo que pudesse ser corrigido com a magia de Sati, então ela precisava deles. Quando saíram da oficina, ele perguntou a ela como o mundo parecia agora, e sua resposta foi chorar de alegria. No seu primeiro dia como aventureira, eles verificaram tudo e a advertiram para não se esforçar demais. Ele disse a ela para entregar a carta à mesa de recepção da guilda e, se precisasse de dinheiro, ela podia usar tudo o que estava na bolsa. Com isso, seu plano de comprar escravos baratos, em seguida, receber uma parte do que eles ganhavam como aventureiros começou a funcionar. Piclis e Vongo estavam trabalhando em harmonia juntos. A ferramenta Spectrover que Sati deu a Piclis era muito boa e sempre acertava o alvo, mas os dardos que Vongo recebeu não eram realmente uma ferramenta letal, eles perfuravam, mas os inimigos ainda podiam correr. Ela se afastou e a aconselhou a contar a ele. Vongo realmente respeitava Savati porque ele havia salvo sua vida e ela achava que não estaria lá sem ele. Ela não se lembrava do que havia acontecido após ser vendida. Savati disse que quando as arpias não podem voar, seu sangue se corrompe e elas morrem, então ela supôs que estava morrendo. Desde que se tornou sua escrava, ela havia sido bem alimentada e suas asas também haviam crescido novamente usando sua magia. Depois que suas asas cresceram ao tamanho completo, ela praticou voar sem parar, desde a manhã até a noite, apenas para que ela pudesse voar novamente. Foi difícil e ela teve muitos fracassos, mas mesmo assim, Sati sempre cuidou dela com sua magia. Um dia, seu trabalho árduo deu resultado e ela começou a voar. Desde então, ela havia estado trabalhando na guilda como sua serva-mestra, com uma escrava mais jovem, Piclis, que era como uma irmã mais nova para ela. Eles eram as únicas pessoas que podiam apoiar Savati e ambos estavam dedicados a essa missão. Se um dia ele falisse, Piclis e ela seriam as que colocariam comida na mesa. Os outros aventureiros estavam bastante satisfeitos e gratos por seu trabalho árduo no campo e todos pareciam gostar deles. Piclis estava feliz por ter vindo para Torquá porque todos ali eram tão legais. Ela queria ser como eles um dia, para poder ensinar algo aos outros ou ajudá-los. Boa cooperação. Era uma necessidade para os aventureiros, então eles se ajudavam mutuamente com as coisas que não podiam fazer sozinhos. A Piclis atual não era mais uma menina paralisada que tinha que ficar fora de casa e sentar-se congelada em um canto do campo. Ela não estava mais sozinha e sentia gratidão pelas pessoas ao seu redor. Ela queria ser mais forte e poder fazer muitas coisas, assim como na época em que Sati comprou uma escrava. Ela queria viver nessa cidade com Vongo, porque os aventureiros não podem viver sozinhos. Já, os aventureiros não podem viver sozinhos. Jacara sorrindo e com os olhos em forma de coração havia sido cerca de meio ano desde que o grupo de aventureiros que Savati gerenciava tinha 2 membros e o negócio ainda estava indo bem, mas ele queria ganhar mais dinheiro para ter um respiro após se formar na academia de magia. O negócio estava gerando dinheiro, mas não era rápido o suficiente, o que os levou de volta à loja de escravos novamente. Piclis estava animada para ver quem iria se juntar a eles desta vez. Durante a visita de Savati para comprar Vongo, ele foi perguntado se venderia Piclis,
mas ele não tinha planos de fazer isso. O velho homem veio e informou que eles haviam terminado os preparativos. Ele viu os escravos e decidiu levá-los todos. Uma das garotas estava morrendo, mas não deveria ser um problema, pois ele havia curado uma coluna vertebral na academia antes. Seus membros haviam aumentado significativamente, então ele estava esperando ganhar muito dinheiro. 3 semanas depois, todos os escravos estavam praticando e parecia que um deles estava um pouco cansado. Sati havia estado dando tratamento à menina de cabelos pretos, que era uma ex-soldado. Como ela era uma criatura lagarto, sua regeneração era incrivelmente rápida. Ela era forte e podia suportar socos, bem como golpes de espada. Ela também era resistente ao fogo e ao veneno, mas era fraca contra o frio. Roast era uma ex-aventureira, que havia sido pescadora. Ela era energética e determinada, embora tivesse sido derrotada 2 vezes por Mintz. Ela era capaz de se conectar com qualquer pessoa e todos, graças ao seu background como aventureira. Por fim, havia Chicken, uma ex-aprendiz de mercador. Ela tinha problemas com seus órgãos internos e quase morreu. Ter seu corpo de volta ao normal com sua magia foi um sucesso em seu livro. No início, ela estava destinada a trabalhos não físicos, mas como ela foi vendida durante seu treinamento de mercador, sua habilidade ainda era questionável. Ele pretendia ensinar a ela como ajudar com o trabalho de sua família. Parecia que o contador de sua família estava interessado nela. Depois de algumas negociações, ele concordou em emprestar Chicken a ele durante a temporada de pico. Sati estava cansado de usar tanto sua magia, então decidiu descansar enquanto os outros trabalhavam fora. Mais tarde, Chicken veio até Savati, pedindo-lhe em lágrimas para não deixá-la se juntar a eles novamente. Ele sentiu pena dela, então, quando proibiu o treinamento intensivo no dia de folga e só permitiu que fosse feito uma vez a cada 3 dias. Um dia, um homem chamado Lazali veio e disse que a instituição de ajuda sagrada a qual ele pertencia estava com falta de curandeiros capazes e a situação estava bastante alarmante. Ultimamente, ele havia recebido mais e mais pedidos como aquele, de um velho que queria ser um escravo para que ele o curasse, e outro velho que daria sua filha se ele concordasse em curá-lo. Todos eles eram apenas velhos. Ele disse a todos para mostrar a Lazali a saída. Pickle veio e perguntou quem era aquele homem. Ela agarrou o homem e o levou para fora da sala enquanto ele estava dizendo algumas bobagens. Havia um mal-entendido sobre Savati ser percebido como um homem altruísta, embora ele fizesse todos os escravos que curava trabalharem para ele. Investir em aventureiros nesta cidade era bastante popular, pois a cidade estava localizada em um lugar estratégico. No momento, ele tinha 4 membros e recebia cerca de 50 moedas de ouro por mês. Depois de deduzir as despesas, 10 moedas de ouro por mês eram seu lucro. Era bom ganhar dinheiro, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer em comparação com o negócio de sua família. Vários dias depois, 2 mulheres vieram e se apresentaram. Uma delas era uma donzela de 17 anos chamada Ciel, que era boa em cantar e dançar. A outra era uma donzela de 19 anos chamada Hunt, e ela era boa em poesia e costura. Seu irmão deu Hunt e Celia a ele após descobrir que ele estava procurando por escravos. Ele perguntou a elas se podiam cozinhar. E as levou como cozinheiras de sua equipe de aventureiros. Ele estava planejando vender um prato novo em um estande de comida durante o dia de ação de graças, em 2 meses, e elas iriam ajudá-lo a desenvolvê-lo. Savati estava certo de que elas vieram preparadas para ter relações sexuais com ele, mas ele não tinha interesse em ninguém além de sua futura esposa e as garçonetes de bar. Se elas tivessem qualquer relacionamento como esse, as coisas poderiam se complicar, como um filho ilegítimo. Ele não queria ser como seu irmão mais velho, que teve a cabeça aberta pela esposa. Eles obtiveram os ingredientes e começaram a preparar um menu para o dia de ação de graças. Eles iriam fazer macarrão, mas diferente de qualquer receita caseira neste mundo, não estavam fazendo macarrão curto, como frito ou assado. Ele disse que iriam fazer macarrão chamado espaguete. Primeiramente, ele falou sobre os passos. O primeiro passo era amassar a massa e o segundo passo era achatá-la usando uma máquina feita sob medida. Eles precisavam colocar a massa achatada no lado da lâmina e girar a manivela. Com isso, eles começaram a fazer, mas falharam várias vezes e a última coisa
Cozido havia causado uma intoxicação alimentar em massa. Ele sabia que não era talentoso em cozinhar, então a solução era deixar que outras pessoas cozinhassem para ele. Escravos não podem trair seus mestres, portanto, seu esforço para treinar eles não o traria também. Enquanto pensava à noite, ele ainda estava pensando no macarrão. Ele pensou que seria mais fácil para eles, e embora eles começassem antes do meio-dia, ele não esperava que eles continuassem falhando até tarde. De repente, as garotas chamaram seu nome com um tom animado, porque finalmente conseguiram fazer espaguete. Agora era a vez de Savati. Ele havia feito antes, era uma receita infalível. Ele ferveu água em uma panela e, quando começou a ferver, adicionou sal. Em seguida, adicionou o macarrão à água fervente e mexeu. Ele então adicionou óleo de cozinha a uma frigideira e fritou carne defumada junto com alho fatiado. Quando o alho começou a dourar, ele adicionou o pimentão e uma concha de água do macarrão. Depois que o molho engrossou, ele adicionou o macarrão cozido ao molho e misturou rapidamente. Depois de misturar, um pepperoni estava pronto para ser servido. As garotas experimentaram e parecia que ele havia feito tudo certo. Ele experimentou um bocado e encontrou um pouco salgado, então queria um pouco de água enquanto estava comendo pepinos vongo assados e menta, quando chegaram devido ao delicioso cheiro que vinha da cozinha. Eles provaram a massa e era tão boa que queriam que ele fizesse mais. Então, Tim e seu chefe chegaram graças aos cheiros e fizeram muitos pepperoninos naquela noite. Enquanto isso, no laboratório de engenharia mágica, havia um homem chamado Chris Olden, um estudante de graduação sob a supervisão do professor Marino, do laboratório de engenharia mágica da Academia de Magia. Ele havia sido designado para tutorar um aluno com dificuldades no laboratório. Um dia, Savati se juntou ao laboratório de pesquisa porque estava interessado em mão de obra barata e eficaz. Chris encontrou seu objetivo claro e fácil de entender, mas não era tão fácil quanto parecia. Não era como se ele pudesse simplesmente transmutar algo em ouro. Ele decidiu ensinar a Savati os conceitos básicos, que era criar um golem mágico. Como um pesquisador aspirante, ele planejava trabalhar na capital e fazer pesquisas sobre magia de fusão. Quando Savati conseguiu criar o golem, Chris ficou chocado, pois era impossível acertar na primeira tentativa. Mas quando Sagi agradeceu com gratidão, Chris ficou surpreso por um momento. Para um menino de 11 anos, ser capaz de mudar a cor de elementos mágicos já o colocava em um nível de gênio, e ele conseguiu fazer isso após assistir apenas uma vez. Além disso, ele conseguiu acertar a proporção certa, e não percebeu que estava fazendo algo incrível sozinho. Chris não estava mesmo seguro. Se Savati realmente precisasse dele como seu professor, na próxima cena, Savati é elogiado por ato. Ele prometeu continuar fazendo o seu melhor para ser um aluno do qual ele pudesse se orgulhar. Quando ele saiu do quarto, sentiu-se cansado, como era de se esperar do herói da batalha naval do país. Sua presença era tão forte que ele já havia partido o mar usando magia de repulsão apenas para derrotar o mestre do labirinto do fundo do mar. Ele vinha de uma linhagem de sangue azul puro, mas ainda assim procurou e reconheceu a existência do comerciante nascido em uma família comum que podia usar magias de ataque, como ele. Os magos eram considerados pessoas privilegiadas neste país, então não era exagero dizer que os magos governavam este país. Havia uma segregação social entre esses magos privilegiados e os comuns, como ele. Eles não viviam no mesmo mundo que esses magos. Enquanto ele caminhava pelo corredor, ele esbarrou em um dos alunos que o chamou de um daqueles três. Então, Vati estava contente em ser um comum. Tornar-se um mago não era tão simples como alguns poderiam acreditar. Para começar, a diferença de aparência física entre os magos e as outras pessoas, como raça e características faciais, era significativo o suficiente para diferenciar. Observação: a tradução foi feita de forma literal, mantendo a estrutura e o significado do texto original. No entanto, é importante notar que a mesma coisa aconteceu com o Shankir, é claro, foi assim que ele ganhou a habilidade de utilizar magia. Sua estratégia de sobrevivência era simplesmente não se intrometer em assuntos dos fortes. 2 alunos o abordaram para perguntar sobre seus resultados, eram Ginny e ela, amigos dele do mesmo ano. Eles eram todos comuns que podiam usar magia e amavam teatro.
Embora ele estivesse à frente da reconstrução de sua casa, ele não conseguiu obter nenhuma carta de apresentação para se candidatar a um emprego. Eles começaram a falar sobre as coisas que haviam se candidatado, não podiam ser marinheiros, professores ou qualquer outra coisa, então era difícil para eles escolher um emprego. Mas, felizmente, Sati já tinha seu sonho. Ele iria deixar que seu eu futuro cuidasse dos problemas futuros. Eles decidiram falar sobre seu futuro mais tarde e foram assistir a uma peça no Teatro Oldini, no Distrito Oeste. Mais tarde, vemos Roast cortando um monstro com paixão, mas parecia que o monstro estava resistindo. Ela fez outro ataque enquanto Mincy a observava, admirado e aliviado por estar no mesmo time que ela. Pickles e Vongo chegaram para ajudar Roast e derrubaram o monstro com facilidade. Eles voltaram para casa em segurança e contaram a Sati o que havia acontecido. Sati percebeu que um pássaro viver enfurecido era muito cedo para eles e que deveriam se concentrar em bois voadores, mas Roast queria ser mais forte. Ela sabia que seu mestre estava planejando fazer. Ele poderia ter vendido seus escravos após curá-los, mas em vez disso, ele intencionalmente os fez lutar assim. Magos como Savati estavam em uma liga diferente dos escravos. Geralmente não, tinham medo de fazer coisas imorais. Ela havia enfrentado um mago expulso da academia de magia uma vez, quando estava em um grupo de mercenários. Em um instante, metade de seus companheiros de equipe foi congelada em gelo e, no final, metade deles foi congelada. Ela rasgou a garganta dele com os dentes. Magos, em geral, eram um bando de lunáticos. Para Roast, Vongo agarrou o braço de Savat e disse a palavra elogio, então ele começou a elogiá-la. Vários dias após derrotar o pássaro viver, Mincy e sua equipe estavam caçando uma raposa de bochecha vermelha, mas então encontraram um besouro chifre de armadura com 0% de chance de escapar. Rose disse a Vongo para enviar um SOS, enquanto Pickles estava disparando uma granada de luz, em seguida, uma bomba de fumaça. Todos cobriram os olhos quando ela jogou a bomba. Mincy perguntou se a ajuda havia chegado, mas eles ainda estavam a caminho. De repente, algo veio e destruiu o besouro, enquanto eles estavam em choque, tentando descobrir quem era. Mincy sabia que era a Cavaleira Branca do Chavalicorde, Arcelica, a poeira de estrelas. Todos estavam seguros. Os magos eram realmente fortes, eles viviam em uma dimensão completamente diferente da deles. Alguns dias depois, Savati cozinhou algo que eles nunca haviam visto antes. Ele disse a Mincy para experimentar. Desde a luta com o besouro chifre de armadura, seu braço esquerdo havia crescido de volta propriamente enquanto ela se recuperava. Ela praticou como usar os hachis que Savati lhe ensinou. Ela provou a refeição e encontrou-a tão rica e deliciosa. Ela ficou satisfeita por estar comendo comida tão boa, mesmo que não fosse seu aniversário. Ela considerou compartilhar, mas decidiu comer tudo sozinha e não deixou nem mesmo migalhas no prato. O Dia de Ação de Graça chegou e era um festival tradicional celebrado 2 vezes ao ano. Sally, juntamente com seus companheiros escravos, estava administrando uma barraca de comida e também apresentando uma peça de teatro. Ela notou que Mincy continuava olhando para o relógio de bolso que Savati lhe deu. Ela não deixaria que ninguém o tocasse e todas as noites ela o polia, sorrindo como uma idiota. Agora era hora de apresentar sua peça de teatro, então eles se prepararam. Sally anunciou a todos que estavam prestes a apresentar uma peça intitulada Era uma Vez um Peperino. Muitas pessoas estavam assistindo, então ela se sentiu nervosa. Ela se lembrou de como Savati lhe mostrou como se apresentar, o que ela disse que entendeu, mas na verdade não entendeu. Ela tentou imitar a maneira como Savati lhe ensinou, mas parecia que a plateia não estava realmente interessada. Costumava pensar que Savati era brilhante e versátil para planejar uma peça de teatro para atrair clientes, enquanto também promovia o negócio de Shankir, mas agora ela estava arrependida. Roast encontrou a mulher lagarto de fogo tão barulhenta e também percebeu que ela pagou um COI a menos usando um truque. Todos queriam comprar deles agora, porque Pickles e Roast eram incríveis e estavam se apresentando sem nenhum sinal de medo de palco. Eles também estavam em sincronia um com o outro, como se fosse apenas uma segunda natureza para eles. As pessoas estavam ansiosas para comprar pacotes daqueles. Quando estavam praticando, Seal estava chateada porque não estava entendendo. Pickles veio e lhe deu algo doce para motivá-la.
Enquanto ela estava comendo doce, Roas lhe deu um copo de bebida. Quando ela estava prestes a girar sua bebida, ela se perguntou quando o ensaio iria terminar. Então, ela percebeu que Roas lhe havia dado álcool. Ela disse que havia estado bebendo desde a manhã. Quando olhou para Vongo, viu que ela também estava bebendo, então decidiu beber também. As pessoas estavam adorando a peça deles. Eles terminaram sua apresentação feliz e com sucesso. Silo estava feliz que Sati estava fazendo tudo isso para que eles se familiarizassem rapidamente com todos e para que se dessem bem uns com os outros. Na próxima cena, Sati anunciou que iriam realizar uma cerimônia de inauguração para cada um deles. Cargos executivos da clã para um grupo de garotas. Desde que ele estava ganhando muito dinheiro agora, ele decidiu. Através da conexão de seu pai, ele comprou uma fábrica em ruínas por um preço barato. Em seguida, ele comprou escravos feridos em lojas de escravos e os curou usando sua magia. Desta vez, ele recebeu um grande influxo de novos escravos, que naturalmente trouxeram consigo vários talentos, como um alfaiate, um dono de loja, um contador e um artesão. Eles foram agrupados como escravos de trabalho geral e seriam enviados a lugares que solicitassem suas habilidades, e receberiam uma ajuda diária. E para os ex-aventureiros e similares, desde que essas pessoas barulhentas não eram adequadas para trabalhos delicados, eles estavam trabalhando para ele como aventureiros na guilda. Portanto, ele dividiu os 4 escravos que haviam trabalhado para ele como aventureiros em 3 equipes e lhes deu um cargo, e eles estavam liderando muitos funcionários aventureiros. Em seguida, ele estabeleceu uma clã de aventureiros, o Grupo Mágico Shankir. A escrava Mincy era capitã da clã, Roast era vice-capitã, Picles era líder da equipe e sua vice era Vongo. Os outros escravos aplaudiram por eles e começaram a celebração. 2 cozinheiros vieram e trouxeram seus pratos especiais, carne pepperonino e queijo pepperonino. A espaguete estava sendo conhecida como pepperonino, mas Savati foi o único que achou isso estranho, então ele não disse nada. Ele assistiu às pessoas, se divertindo e celebrando, e ele não pôde deixar de sorrir antes mesmo de perceber. Seus escravos haviam construído amizades profundas com as pessoas da cidade por conta própria e pareciam tão felizes naquele dia. Ele estava convencido de que o negócio de agência de emprego que havia começado recentemente teria um futuro brilhante. No laboratório de engenharia mágica, Savati mais uma vez criou algo incrível, impressionando o professor Marino. Não se tratava do desempenho ou da estética da besta artificial, mas da melhoria da conveniência. Uma forma de pensar tão comum entre os plebeus talvez fosse algo que eles pudessem aprender. Mas as bestas artificiais eram seres mágicos descartáveis, então eles podiam simplesmente fabricá-las sempre que precisassem, como Chris disse. No entanto, não era improvável que pesquisadores como eles recebessem um pedido para produzir um grande número de bestas artificiais. Mesmo uma simples como In seria necessário tanto esforço para produzir em grande escala. Depois de gastos, eles precisariam fazer um novo lote para substituição. Então, eles poderiam dar a eles essa besta artificial modular e simplesmente substituir o cristal mágico quando ele se esgotasse. Gastassem dessa forma, não se tornaria mais uma tarefa tediosa. Sati estava ouvindo os professores discutirem enquanto os admirava, quando Chris perguntou por quanto tempo isso poderia durar. Marino respondeu dizendo que eles só precisavam trocar o cristal uma vez por dia. Isso era incrível. Ele perguntou a Savati se ele queria começar seu projeto de pesquisa de aluno neste semestre. Chris achou que era cedo demais para Savati, mas essa era a razão pela qual Chris iria ser seu supervisor. Eles iriam incluir o nome de Savati como um dos autores do artigo, para que pudessem evitar barulho desnecessário. Chris parecia estar de acordo com isso, desde que nada de bom viria de um mago plebeu fazendo uma conquista ou contribuição. Ele não tinha interesse em se tornar famoso, afinal. Depois que tudo foi resolvido, eles iriam incluir o nome de Chris no artigo e começar a planejar a pesquisa imediatamente. Desde então, a pesquisa sobre bestas artificiais modulares estava progredindo bem. Antes que ele percebesse, 2 anos inteiros haviam passado. Falando em pesquisa, isso havia levado à criação de dragões do tipo modular. Seu supervisor, Chris, e sua outra supervisora, após ela ser chamada para a capital,
e eles continuariam a pesquisa no laboratório de pesquisa lá. Ele estava esperando que fosse desfrutar de um feliz pós-escola, mas enquanto ele estava casualmente pesquisando sobre a redução do custo de produção, ele acidentalmente inventou. Algo extraordinário aconteceu, mas eles não podiam publicar essa descoberta ainda e não tinham ninguém para supervisionar, já que não havia ninguém por perto. Então, ele decidiu trazer pessoas de fora. Marino sabia que ele estava preocupado, mas disse que não enviaria para a capital a menos que ele quisesse. Uma grande invenção como essa era um problema para um simples plebeu como Savati. Enquanto isso, as garotas estavam trabalhando arduamente. Com a renda atual de Savati, ele não achava que poderia realizar seu sonho de construir um teatro antes de se formar na escola. Para ganhar mais dinheiro, ele correu um pequeno risco. Sob sua sede, eles cavaram um túnel secreto que conectava esse lugar a uma masmorra fora da cidade. Se ele pudesse criar criaturas artificiais que pudessem acumular magia do ambiente, ele também poderia criar criaturas artificiais que pudessem gerar cristais mágicos acumulando magia, tornando o Savati capaz de criar uma fábrica de cristais mágicos. No entanto, o rendimento era muito pior porque a quantidade de magia no ar era fina. Portanto, ele decidiu aproveitar a magia densa da masmorra do outro lado do rio, fora da cidade. Cristais mágicos eram difíceis de encontrar e vendiam por um preço alto, mas ele tinha uma fonte inesgotável em suas mãos. Deixando isso de lado, mesmo que seus escravos fossem obedientes, manter sua motivação ainda era importante. Ele pegou seu megafone e declarou que qualquer um que ficasse sem bufo poderia. Para ele lhe daria bufos de regeneração e encantamento novamente. As mesadas e bebidas eram apenas uma pequena quantia de dinheiro, então ele não deveria ter medo de usá-las com mais frequência. Enquanto isso, ele abriu uma cafeteria elegante ao lado da sede, pelo bem-estar de seus escravos e como um negócio. Ele vestiu seus escravos com uniformes fofos e os tornou os membros do elenco da cafeteria, e foi bastante bem-sucedido. Nesse ponto, ele precisava criar mais coisas diferentes, pois ser o responsável pela subsistência daquelas pessoas relutantes era bastante estressante. Na manhã seguinte, tudo estava indo bem na guilda de aventureiros, as pessoas estavam fazendo seu trabalho e, após um tempo, o local estava quase vazio. As garotas estavam aliviadas de que as horas movimentadas da manhã haviam terminado. Alguém veio e queria perguntar algo, mas então as garotas perceberam que a garota usual não estava lá hoje. Hoje era o dia de folga da galinha. Ultimamente, na cidade, sentar-se na área externa havia se tornado um símbolo de status, então ela também queria fazer isso. Enquanto estava sentada, uma garota de rabo de coelho, Elaf, veio e perguntou se era seu dia de folga. Enquanto estavam conversando, Tim estava pensando no rumor de que Elaf havia sido atingida por 5 homens. Ela a invejava, mas uma escrava que podia pensar em ter bens de luxo era algo que só podia acontecer na família Shankir, então ela tentou controlar-se. Roast chegou e pareceu que notou que Tikin gostava de itens de luxo, então a provocou e, enquanto estava falando sobre moda, Roast notou que ela soava como Savati quando falava sobre moda. Antes que Tikin pudesse dizer algo, ela notou que Roast estava usando uma camisa e calças de alta classe, e ela explicou que nunca havia comprado suas próprias roupas e que as havia recebido de pessoas que lhe davam coisas. Enquanto Roast estava explicando onde exatamente havia obtido as roupas, Tikin começou a chorar e não pôde mais suportar, e enquanto corria, sentiu-se tão mal por não ser ela quem estava recebendo as roupas que queria. Queria ser cortejada por homens, ter sua própria loja de roupas e criar muitas coisas fashionáveis e vendê-las para ganhar muito dinheiro. Enquanto isso, Sati estava esperando por seu novo supervisor, e não muito tempo depois, uma mulher bonita chamada Lola Sala chegou e se apresentou como a pesquisadora que iria começar a trabalhar em seu laboratório naquele dia. Ela disse olá para ele e contou que era uma coincidência conhecê-lo ali, e ele estava pensando a mesma coisa e perguntou. Ela perguntou se ele gostava de assistir a uma peça. Lola disse que estava bastante ocupada quando ainda estava no exército e desde que chegou àquela cidade, havia tido muito tempo. A senhorita Lola Sila era uma ex-pesquisadora do exército de 21 anos, da capital, e também era 20 centímetros mais alta do que Savati. Sati não pôde deixar de pensar que tanto ontem quanto na semana passada foi uma grande coincidência encontrar com ela no mesmo teatro 3 vezes seguidas.
Ele estava se perguntando se era realmente uma coincidência. Lola disse a Sati que estava livre, se ele quisesse, poderia mostrar a ele a cidade. Então, decidiram ir. Eles foram a uma cafeteria e Lola estava contando a Savati sobre suas memórias do exército. Ela disse que haviam avançado por trás das linhas inimigas e chegaram logo abaixo da nave de batalha voadora, então destruíram a nave em pedaços usando sua arma Ultimate, um feixe explosivo escaldante. Ela perguntou a Savati qual era a expressão que eles tinham no rosto quando isso aconteceu. Ele pensou que parecia um inferno e pensou sobre que tipo de tortura ela estava sujeitando. Lola estava suspeitosamente tentando se aproximar de um estudante comum. Ela deve ter descoberto sobre a fábrica de cristal. Sati pensou que tinha suas suspeitas de que ela era uma investigadora enviada pelo exército. Eles foram a várias lojas diferentes apenas para ela comprar um único casaco, então Savati a acompanhou, observando a ordem de Chevalier por horas sob o clima frio, com os ruídos explosivos e as pedras voando, e agora estavam ali. Lola continuou a contar suas histórias do exército, disse que foi a época em que recebeu a medalha Águia e Espada. Mesmo no exército, menos de 100 pessoas haviam recebido a medalha. Savati pensou que era incrível, como alguém que podia contar tais histórias com orgulho, se perguntou quantos inimigos ela havia matado. Lola perguntou a Sati se ele gostava de peças de teatro ou não e perguntou que tipo de história ele estava gostando ultimamente. Ele pensou que deveria ter respondido de forma fácil de digerir, sem assustá-la. Sati disse que amava histórias de expulsão. O gênero foi inventado pelo gênio roteirista Mills. Havia peças como Expulso de uma Família Nobre, Expulso de uma Academia, Expulso de um Grupo de Aventureiros e muitas mais. Lola perguntou se Machius era o filho mais velho do Conde Warren. Pensou que o havia conhecido em uma festa antes. Ele perguntou a ela que tipo de pessoa ele era, porque ela era uma grande fã dele. Ela disse que queria guardar essa história para a próxima vez e perguntou se poderia se encontrar com ele na semana seguinte, logo após uma peça. Ele disse que iria reservar os assentos, então ela se aproximou dele, tocou seu ombro e disse que havia se divertido muito naquele dia. Uma semana depois, Sati levou Lola apressadamente a uma loja e ela perguntou se ele estava sendo tão impaciente. Então ele se desculpou por isso, mas havia estado querendo aprender sobre Maieias durante a semana toda. Eles pegaram seus cafés, sentaram-se e Lola perguntou a Savati se aquele dia era apenas para a história de Maieia. Ela perguntou quando a história terminaria, então se ele não precisaria mais dela. Ele disse que não queria fazer isso. Ela disse que ele era diferente das histórias que ela havia ouvido antes. Ela disse que ouviu de duas pessoas que se mudaram para a capital que havia um comum que era inventivo, que se destacava na escola e na pesquisa, mas não podia usar nenhum tipo de magia ofensiva. Além disso, como Lola ouviu, ele estava vivendo na obscuridade. No entanto, Lola disse que, quando a conheceu, ele era apenas um menino de sua idade que usava seu tempo livre para estudar e fazer pesquisas e era realmente apaixonado por teatro como um hobby. Lola queria ir direto ao ponto e perguntou a Savati se ele era o que inventou o tipo modular de besta artificial. Lola disse que o segredo sobre a fábrica ainda estava seguro. Os comuns geralmente fazem isso para se proteger, então ela podia entender o motivo. Ela disse que, independentemente de seu status de nobreza, mentes brilhantes que haviam feito bem para o país deveriam ser reconhecidas. Em resumo, ela disse que o país queria que ele se tornasse um nobre. Savati perguntou a ela por quê, e ela disse que sua pesquisa havia economizado 11% do gasto militar. Lola disse que, portanto, seu talento havia ganhado o interesse deles. Ele perguntou se era isso que havia acontecido, e ela disse que também, felizmente, ele era o terceiro filho. Ela disse que 13 e 21, a diferença de idade era um pouco grande, então ela disse que se tornou sua esposa. Então, se ele não gostasse da ideia, ele devia ter se sentido livre para dizer a Lola. Sati estava em choque e pensou se o que ela queria dizer com se tornar um nobre era casar-se com ela. Sati disse a Lola que ela era de uma família nobre muito boa, então ele estava certo de que sua família não gostaria que ela se casasse com um comum. Ela disse a Savati para não se preocupar, porque ela havia sido expulsa de casa, portanto, ela era praticamente uma pessoa independente. Savati disse que não queria ser curioso, mas perguntou a ela por quê,
E ela disse que havia sofrido de falha do órgão mágico devido ao uso excessivo e disse a Sati que as pessoas que perdiam seu órgão mágico não podiam mais usar magia, nem podiam dar à luz a uma criança com magia forte. Além disso, ela disse que uma vez que o órgão mágico parasse de funcionar, não haveria cura, mas Sati disse a ela que poderia curar o órgão mágico. Ela ficou extremamente surpresa e perguntou a ele como ele poderia fazer isso e disse a ele que estava se tornando cada vez mais interessada nele. Ela perguntou se sua proposta de casamento havia sido entendida. Sati pensou que era o país que estava propondo o casamento, não havia como um plebeu como ele recusar. Ele pensou que ela era bonita e tinha um traseiro atraente.